Olá, amigos, bem-vindos. Hoje nós vamos falar no livro Religião dos Espíritos sobre a beneficência esquecida. Um alerta que Emmanuel nos faz. Esse texto de hoje, que é o capítulo 5, está baseado na pergunta 920 do livro dos Espíritos. E a resposta, o comentário, na verdade, de Emmanuel sobre essa pergunta é interessante. A pergunta 920 é sobre a felicidade terrena. Kardec pergunta no início do quarto livro, a quarta parte do livro dos Espíritos, onde ele começa a falar sobre esperanças e consolações. Ele inicia essa parte do estudo do livro dos Espíritos perguntando se o homem pode ter aqui na Terra a felicidade completa. Para a qual os espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dela depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Vamos por partes, né? A vida foi dada como prova ou expiação, como algo que eu decido ou recebo de orientação dos meus benfeitores, dos meus amigos mais superiores a mim. Eu recebo algumas provas para passar aqui a fim de adiantar o meu caminho evolutivo, resolver um pouquinho algumas áreas, ou expiação, quando eu trago resgates a fazer, acertos a promover da minha trajetória anterior. Então, eu tenho no projeto da minha encarnação, todo mundo, todos nós, aqui na Terra, temos nossas provas e nossas expiações. Nós vamos passar por essas dificuldades, todos nós. Mas de nós depende abrandar os seus males. Quer dizer, não é porque eu tenho que passar por provas e expiações que eu não posso ser feliz. Depende de mim, da forma como eu encaro ou fujo ou nego essas vicissitudes, essas dificuldades que eu preciso passar aqui. Depende de mim, de como eu me posiciono frente a essas provas e expiações para eu ter um grau de felicidade maior ou menor dentro do limite que se pode ter na Terra. Isso nos diz também, além de colocar em nós a possibilidade de escolha de sermos felizes, como nós temos falado lá no outro estudo, o Momentos de Saúde, da Joana de Ângeles, que logo no capítulo 1 ela já fala da decisão de ser feliz. Além de nós termos a possibilidade de escolha, essa resposta também nos aponta para a existência de um nível de felicidade que nós não conhecemos. Há uma felicidade maior que nós ainda não atingimos. Quando tem lá na progressão dos mundos em Kardec, em que ele coloca acima dos mundos imperfeitos, os mundos felizes, ditosos, são lugares que possuem uma felicidade num nível que nós aqui na Terra ainda não conhecemos. A felicidade de estarmos desapegados ao mal, desapegados à matéria como nós vivemos aqui na Terra. Jesus trazia
na sua ação e na sua fala a felicidade de fazer a vontade de Deus. Em algumas passagens ele explicita isso verbalmente, quando ele diz: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, ele se alimenta, ele se nutre, ele se preenche, se completa fazendo a vontade de Deus. Essa é uma felicidade da comunhão celeste, para a qual todos nós estamos caminhando. E todos nós já experienciamos ela, já vivenciamos, sim, em alguns momentos. Quando a gente faz uma boa ação, quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente vê uma situação complicada e a gente vai de bom coração, de bom ímpeto e atua de forma maior ou menor, mas a gente ajuda aquela situação, a gente se sente bem, né? A gente se preenche, se alimenta. Então essa felicidade, esses pedaços de felicidade completa, nós podemos ter aqui sim. Lembrando, sabendo que nós estamos rumando para uma felicidade maior ainda. Uma felicidade que a gente ainda desconhece, né? E essa felicidade é sempre no bem, porque é aquilo para o qual nós fomos destinados desde a nossa criação, momento lá de nossa criação por Deus. E Emmanuel, ao comentar essa pergunta, ele vai falar de uma beneficência esquecida. Ao ser perguntado sobre felicidade possível na Terra, ele vem nos lembrar da família. Ele traz uma mensagem nos dizendo que nós devemos, para obter essa felicidade, nós devemos fazer o bem ao próximo, nós devemos atuar de forma decisiva, de forma a sermos protagonistas do bem. Seja na doutrina espírita, fazendo a sua divulgação, seja verbal, seja por ações, que na verdade a divulgação só é válida quando a gente tem ações na divulgação. Não adianta nada vir aqui gravar 1 milhão de estudos para vocês, falar, traduzir lindamente todas essas mensagens desses benfeitores, se no momento em que eu desligo aqui a câmera, eu saio do vídeo, eu me torno outra pessoa. Eu atuo de uma outra maneira. Aí eu não estou encontrando felicidade nenhuma. Ao contrário, eu estou plantando infelicidade para mim. Então, a divulgação do reino de Deus, das benesses celestes, é praticarmos. E o benfeitor nos traz a lembrança aqui de que nós devemos sim praticarmos, nós devemos sim atuarmos na caridade, na ajuda, no apoio efetivo às pessoas fora da nossa casa, fora do nosso ambiente familiar. Mas nós precisamos antes fazermos tudo isso e mais além dentro da nossa casa, dentro do nosso conjunto familiar. Às vezes não está ali debaixo do mesmo teto físico, mas é o nosso grupo familiar próximo ali, grudadinho da gente, né? Ele nos diz para que a gente exerça essa beneficência em nós mesmos. Aqui cabem 2 aspectos. Um é esse da família. Não adianta eu estar rodando o mundo inteiro a fim de auxiliar os outros e dentro de casa eu ser um carrasco.
É uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec nos traz bastante a reflexão a questão dos tiranos domésticos, né? Aqueles que socialmente são simpáticos, socialmente são caridosos, mas quando entram dentro de casa não tem paciência, não tem tolerância, não tem persistência na educação dos filhos, na construção de um ambiente saudável, familiar, né? Existe até uma frase que eu não vou saber precisar quem é o autor exatamente, que diz: queres mudar o mundo? Volta para dentro de casa e auxilia a tua família. Esteja em harmonia. E aí, quem está ouvindo isso pode dizer: ai, mas em casa é tão difícil, mas a minha casa é tão difícil. A gente sempre acha que o nosso é o mais difícil de todos, ou que só o nosso tem problemas, né? Porque afinal de contas, nas redes sociais, antes da pandemia principalmente, nas redes sociais as famílias são todas tão perfeitas, tão bonitas, tão mirabolantes, né? Tudo dá certo. Só nas fotografias e nos vídeos, nos cliques daquele momento. Eu recordo de uma situação há um certo tempo em que eu estava num restaurante, pizzaria, e na mesa à frente da que eu estava tinha uma família comendo pizza e um rodízio de pizza, e eles não se falavam, cada um estava na sua tela de celular, nem olhavam os garçons que passavam, não se falavam, eram pessoas que não se falavam. E o pouco que falavam, o pai e a mãe ali, pouco que trocavam palavras, era de uma forma rude, né? Eles não estavam num ambiente de harmonia, de carinho. Até que em um dado momento, uma das pessoas do grupo familiar resolve tirar uma foto. E aí chama a garçonete e pede uma foto. Naquele instante, todos se abraçam, todos sorriem e tiram aquela foto linda, que no exato segundo seguinte ao clique, as caras se fecham novamente, os olhares morrem nas telas dos celulares. E o ambiente desarmônico se faz presente novamente. Não julgando o outro, mas trazendo o exemplo para nós. O quanto nós estamos fazendo esse tipo de comportamento com as nossas famílias. O quanto nós, por muitas vezes, por cansaço, às vezes, por desídia, por desistência da nossa função, nós não atuamos de forma amorosa efetivamente na nossa família. O doar um pouco mais de amor, um pouco mais de perseverança naquele núcleo familiar, que não nos foi dado à toa, né? Lembrando lá das provas e expiações. Se eu entrei naquele grupo familiar, é porque eu tenho ou contas a acertar ou aprendizados a adquirir, ou amores a aumentar, cultivando-os, né, como uma plantação. Praticamente, via de regra, nós temos essas três coisas aí em família, né? A gente tem também amores ali, porque mesmo com aqueles que a gente tem uns espetos, que toda hora um tá espetando de cá, outro tá espetando de lá, ali também é amor, só que tá um pouquinho ferido, né? Ele tá um pouquinho magoado, é como um local no corpo que a gente dá uma pancada, fica ali aquele hematoma,
né, que precisa ser tratado, precisa ser curado, precisa da ação do tempo também, para ir corrigindo aqueles hematomas emocionais. Então, esse é um aspecto que Emmanuel destaca fortemente para a obtenção da felicidade possível na Terra. E embutido nesse motivo, nessa forma de buscarmos a felicidade, está o cuidarmos de nós mesmos, né? O de termos, não esquecermos de exercer conosco mesmo. E muitas vezes, cuidar do nosso jardim interno custa-nos arrancar muitas ervas daninhas, custa-nos o sacrifício de cuidarmos de nós. E aí a palavra sacrifício parece algo pesado, custoso, ruim, né? A gente tem essa palavra num contexto sempre de dor, mas ela significa, na verdade, tornar santo, tornar santificado, no sentido de eu empreender o meu foco, a minha atenção, a minha luz naquele ponto em mim que eu preciso me ajudar. Se eu não tenho paciência, se eu não consigo ser paciente com as pessoas da minha casa, por mais que elas irritem, e aí não estou dizendo que o outro não incomode, mas que eu tenho a minha parte, a minha doação nesse processo de aprendizado. Nesse cuidado conosco mesmos, Emmanuel nos recomenda que nós visitemos, que nós observemos os escaninhos da nossa alma, que nós procuremos nos nossos armarinhos, nas nossas gavetinhas emocionais, da constituição da nossa personalidade, quais são as nossas plantinhas que precisam ser cuidadas, quais são as áreas que nós já conseguimos desenvolver agora. Porque se nós tivermos a oportunidade de ter essa encarnação, é porque já é possível que nós desenvolvamos muitas das nossas qualidades. De certo que nós não vamos nos tornar espíritos puros nesta encarnação. Isso é uma jornada, é um trabalho, é o caminho da felicidade. Mas nós temos sim condição de melhorarmos muito enquanto aqui estamos. E fazendo esse processo de cuidado interno para que nós exteriorizemos boas ações, que nós nos habituemos à fraternidade verdadeira, nós nos aproximamos da felicidade possível aqui na Terra. Nós podemos ter momentos de felicidade bastante cristalina. Se nós temos um ambiente familiar harmonioso, feliz, por mais que haja momentos em que isso se desarmonize, mas que a família esteja imbuída desse trabalho, dessa construção, esse projeto de amor, de estar em harmonia, nós conseguimos ter muitos momentos verdadeiramente bons. E mais do que isso, ao final da jornada, nós vamos ter a felicidade de olharmos para trás e vermos quanto nós conseguimos fazer daquele projeto que nós nos destinamos com tanto empenho, com tanto pedido a Deus para podermos vir. Então, nós nos sentiremos cada vez mais plenos. Que nós não nos furtemos dessa metodologia trazida por Emmanuel para o encontro da nossa felicidade. É possível mudar nossos quadros familiares, é possível melhorar o ambiente em que respiramos, melhorando a nós mesmos e atuando amorosamente
adequadamente, o melhor possível, e sempre é possível agir um pouco melhor no nosso âmbito familiar. E a partir desse microcosmos, nós irmos ampliando essa ação no bem também para a coletividade e para o mundo todo que nos cerca. Fiquemos com essa reflexão hoje do que pode ser melhorado a bem da nossa felicidade no nosso campo íntimo, no nosso campo familiar e em seguida no campo social. Semana que vem nós voltamos com mais uma reflexão de Emmanuel e Kardec. Um abraço a todos e até o próximo.